Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a minha presença. Eu sou o Rogério, diácono adventista há 5 anos e quero partilhar com vocês um tema chamado juízo. Nós somos considerados o povo do juízo. Antes da volta de Jesus é o juízo, antes do juízo é um período de trevas, antes do período de trevas é a pregação do evangelho. Então, meus irmãos, tem muitos detalhes para nós compreendermos dentro da Bíblia, dentro do Espírito de Profecia, que eu gostaria de partilhar com vocês. Eu não quero guardar isso apenas para mim, eu quero dividir com o máximo de número de pessoas. Hoje o tema é: muitos nunca recuperam seu vigor mental. Por quê? Por causa de literaturas e coisas tão fortes, às vezes cai numa depressão, às vezes cai numa crise de ansiedade. O Brasil é o país em ranking onde mais tem crise de ansiedade, tá ok? Nesse exato momento eu estou aqui numa empresa, onde eu carrego todos os dias na transportadora, então se surgir algum barulho, algum ruído, me perdoem. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Pai, abençoa esse estudo e ilumina a mente dos meus irmãos, perdoe os nossos pecados e nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Muitos nunca recuperam seu vigor mental. Mensagens aos jovens, página 280, está escrito: muitos nunca recuperam seu vigor mental. Sendo a mente mantida em constante excitação, o delicado maquinismo do cérebro enfraquece, a ponto de não poder agir, sobrevindo resultado a paralisia. Ou seja, a pessoa, quando ela fica jogos, filmes excitantes, livros excitantes, e tudo isso para quê? Para que eu e você perdamos o gosto pela palavra de Deus, pelo livro guia do juízo ou do julgamento. E aqui o tema é voltado para o julgamento da casa de Deus, que é o povo de Deus. Então, essa mensagem aos jovens são os jovens do povo de Deus, que são alvos de Satanás, tá ok? Muitos nunca recuperam seu vigor mental. Cuidado com esses filmes, cuidado com essas literaturas, cuidado com esses seriados. Pode mexer de uma forma com a sua mente e abrir uma porta muito perigosa para que Satanás entre. E depois, para sair, meu irmão, é difícil. Continuamos. A Bíblia Sagrada, este livro, a Bíblia Sagrada é o nosso guia para uma vida mais elevada e santa. Então Satanás quer impedir isso. Mensagem aos jovens 283. Ele quer impedir que isso ocorra na sua e na minha vida. Continuando. Divinamente inspirada, capaz de nos fazer sábios para a salvação. O que é a Bíblia? Tornando o homem de Deus perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda boa obra, tudo que é bom, meus irmãos. A Bíblia nos ensina, a Bíblia quer nos direcionar a tudo aquilo que é bom. Porém, precisamos pesquisá-la com oração, extrair o óleo sagrado, o óleo batido, puro da Bíblia com muita oração. Mas como nós vamos orar se nós damos tempo e voz mais às coisas do mundo? Leituras e filmes impróprios. Muitos se aventuram, porém, a entrar no terreno proibido, e o poderoso destruidor exerce sua força sobre eles contra a sua vontade. Uma vez induzidos a submeter a mente à sua direção, segura-os ele em seu cativeiro. Grande Conflito, página 557. Você quer sair do cativeiro de Satanás? Cuidado com a sua imaginação, cuidado com a sua mente, cuidado com as histórias que entram na sua cabeça. Olha que detalhe. Se são histórias boas, em Provérbios 4, se eu não me engano, verso 23, eu posso estar errado, depois eu confiro com vocês. Está escrito: assim como o homem se imagina, ele é. A imaginação é poderosa. Se você se imagina de um jeito, assim você é. Então, se você não se imagina como um filho de Deus, como um servo de Deus, então você se imagina de outra forma. Então tudo fica corrompido, a visão fica corrompida. Continuando, é impossível pela sua própria força romperem o fascinante, sedutor encanto. Nós precisamos da força de Cristo. Nada,
a não ser o poder de Deus, concedido a resposta em fervorosa oração de fé, poderá livrar essas almas prisioneiras. Prisioneiras do quê? Do romance, da aventura, do suspense, da ficção e do filme de terror. Nem vou falar aqui. São várias formas que Satanás utiliza para que você não tenha tempo com a Bíblia e tenha tempo para essas coisas. Goste dessas coisas e acaba se afastando. E a sua mente cria gosto. E é isso que cria uma paralisia para que você não entenda a palavra de Deus e não consiga extrair o óleo tão precioso da Bíblia que mantém as nossas lâmpadas acesas. Ilustração infantil. Deixa eu passar para cá agora. Ilustração infantil. Vamos lá. Satanás exulta com o fato de ser considerado como uma ficção. Quando fazem, vou deixar aqui, quando fazem e o representam por qualquer ilustração infantil, ou como animal, isso lhe convém, julgam-no tão inferior que a mente dos homens se acha todo desapercebido para seus planos, sabiamente delineados, e quase sempre ele é bem sucedido. Caso seu poder e sutileza fossem compreendidos, muitos estariam preparados para resistir de maneira eficaz. Testemunhos Seletos, volume 1, página 117. Eu dei uma desdobrada aqui para conseguir ler, mas você sabia que os japoneses não permitem que os seus filhos assistam os filmes, os desenhos japoneses? Porque muitas ideias erradas se ensinam através daqueles filmes. Eu, particularmente, gostava muito de anime. E eu falo para vocês, cuidado com os animes, cuidado com os desenhos que o seu filho e a sua filha assistem. Ali Satanás já está implantando o desejo por essas coisas, tá ok? Continuando. O caráter de Napoleão. O caráter de Napoleão foi grandemente influenciado por educação na meninice. Instrutores insensatos, inspirando-lhe o amor à conquista, formando exércitos de brincadeira, colocando à sua frente como calmante. Aí foi posto o fundamento de sua carreira de lutas, derramamento de sangue. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 285. Napoleão Bonaparte, aquele que mandou o general Berthier pegar o Papa Pio VI e exilá-lo em 1798. Em 1799, em agosto, esse Papa morreu e foi ferida de morte o quê? O sistema papal. Mas quem foi que induziu a mente desse Napoleão para matar tantas pessoas, para perseguir tantas pessoas, foi justamente a sua fase da infância. Instrutores insensatos fizeram isso. Esse é o detalhe. Cuidado com os instrutores insensatos. Às vezes o seu filho não precisa estar na escola, mas de frente de uma televisão. Mais tempo na televisão, mais tempo no celular, menos tempo em culto, menos tempo em igreja, menos tempo conversando com os pais. Quem é que está formando a mente e o caráter e o imaginário dessa pessoa? Não é Deus. Esse é o detalhe, tá bom? Não é Deus. Falei dos atores incrédulos. Vamos lá. Para educar-se, muitos julgam ser essencial estudar os escritos dos autores incrédulos. Prestemos atenção a esse detalhe. Visto essas obras conterem muitas brilhantes gemas de pensamento, quem foi, porém, o autor dessas joias de pensamento? Quem foi o autor? Quem foi o primeiro orador na Bíblia? Quem foi o primeiro a querer entrar na mente de outra pessoa? Quem foi que dominou um animal, uma cobra, uma serpente, para poder falar e enganar outra pessoa, para que essa pessoa enganasse outra pessoa? Quem é que inventou? Quem é o pai da mentira? Então, olha o detalhe. Deus, e unicamente Ele, é Ele a fonte de toda a luz, porque haveríamos então de vadear pela massa de erros contidos nas obras de incrédulos, por amor de algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa disposição? Ciências do Bom Viver, página 440. O próprio Satanás foi educado nas cortes celestes, meus irmãos. O próprio. E tem o conhecimento do bem da mesma maneira que do mal. Mistura o precioso com o vil. E é isso que habilita a enganar. Mas, pelo fato de se haver Satanás revestido de roupagens de celeste esplendor, havemos de recebê-lo como anjo de luz? Não, ontem eu estava falando para minha filha.
Anjo significa angelos, vem do grego, que significa mensageiro. Satanás não é um mensageiro de Deus. Esse não é um demônio. O tentador tem agentes educados segundo os seus métodos inspirados por seu espírito e adaptados à sua obra. Cooperaremos nós com ele? Não, Deus opera com quem coopera. Satanás faz a mesma coisa. Receberemos as obras desses instrumentos como essenciais à educação que desejamos obter? Aqui eu concluo. Meu irmão e minha irmã, acabei de ler Ciências do Bom Viver, página 440. Nossos filhos, nossas crianças e o nosso imaginário. Você quer entender a sua mentalidade? A sua geladeira está limpa ou a sua geladeira está suja? Olha que detalhe importantíssimo sobre a mentalidade humana. As nossas histórias formam nossos pensamentos e os nossos pensamentos formam a nossa linguagem. Eu aprendi com uma progressista, uma professora, uma certa palavra que ela falava o seguinte: forma é conteúdo, e conteúdo é forma. A forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como que você se comporta a lidar com seus problemas. Isso prova se você é uma pessoa sábia ou não. Tá bom? Então Deus abençoe grandemente o seu dia e que possamos avançar nesse estudo sobre o juízo. E toma cuidado com tudo que entra na sua mente e na mente da sua família. E que Deus abençoe grandemente o seu dia nessa semana. Deus te abençoe.